Inúmeras espécies surgiram e desapareceram ao longo da história da Terra, deixando para trás um complexo labirinto de vida que revolucionou os ecossistemas do nosso planeta. Entre as inúmeras criaturas extintas, algumas têm cativado nossa imaginação devido ao seu tamanho enorme, enquanto outras nos horrorizam com suas características assustadoras. De grandes predadores marinhos a gigantes milípedes, junte-se a nós enquanto exploramos 10 desses animais que poderiam ter representado uma ameaça substancial aos humanos se tivessem sobrevivido. Número 10. Águia de Ast, uma espécie incrível. Uma vez voou pelos céus nas florestas exuberantes da ilha sul da Nova Zelândia. Se não tivesse sido extinta, poderia ter tornado nossos locais turísticos favoritos nos locais mais perigosos do planeta. Essa criatura notável era a águia de Ast, uma espécie extinta de águia que foi um dos maiores raptores conhecidos tanto em comprimento quanto em peso. A águia de Ast superava até os maiores abutres existentes, tornando-se um predador impressionante. As fêmeas eram substancialmente maiores que os machos, com estimativas variando de 10 a 15 kg, enquanto os machos variavam de 9 a 12 kg. As fêmeas da águia de Ast poderiam pesar mais de 16,5 kg, segundo comparações com outras águias da região da Australásia. Embora a envergadura da águia de Ast fosse bastante modesta para seu tamanho, estendendo-se até 2,6 metros e talvez excedendo 3 metros em certos casos, ainda assim igualava as envergaduras de grandes águias fêmeas de outras espécies. Essa modificação permitiu à águia de Ast navegar facilmente pelo terreno denso e pelas florestas da Nova Zelândia. Contrariando a percepção comum, a águia de Ast não adquiriu incapacidade de voo, mas sim asas grandes para se adaptar ao seu habitat arborizado. Examinando os remanescentes de asas e pernas das águias de Ast, revelam-se conexões fascinantes com águias existentes, incluindo a arpia, a águia filipina e a águia de Settler. Como uma adaptação à vida na floresta, essas águias atuais, como suas predecessoras extintas, reduziram o comprimento relativo das asas. As garras das águias de Ast eram equivalentes às da arpia, indicando uma poderosa habilidade de caça em vez de uma existência de carniceiro. As águias de Ast tinham pernas musculosas e enormes músculos de voo, permitindo-lhes levantar voo com um salto vigoroso, apesar do seu tamanho. Essas águias possuíam caudas longas e largas que ultrapassavam 50 centímetros de comprimento para compensar a área limitada das asas. Exemplares fêmeas cresciam até 4 metros de comprimento, com uma altura de cerca de 90 centímetros ou potencialmente até mais altas. Representações de arte rupestre antiga das águias de Ast revelam uma cabeça pálida, levando à suposição de que tinham cabeças calvas ou penas mais curtas nas cabeças do que no resto dos corpos. As razões para isso são desconhecidas. Embora cabeças calvas em abutres proporcionem funções termorreguladoras, as águias de Ast podem não ter precisado de tanta termorregulação quanto os abutres tropicais gigantes, pois viviam em florestas temperadas frias. Os hábitos alimentares dessas águias eram simplesmente impressionantes. Elas usavam seus enormes bicos para rasgar os órgãos internos de suas presas, que incluíam grandes espécies de aves não voadoras, como o moa. A presa então morria devido à perda de sangue e, como outros grandes predadores estavam ausentes, uma águia de Ast poderia monopolizar uma única vítima enorme por vários dias. Segundo pesquisas recentes, as águias de Ast usavam estratégias de alimentação mais comparáveis às dos abutres do que de outras águias. Após uma matança, elas mergulhavam a cabeça na cavidade corporal para consumir os órgãos importantes da presa. Essa modificação permitiu-lhes enfrentar criaturas consideravelmente maiores do que elas próprias, garantindo sua sobrevivência em um ambiente hostil. A águia de Ast tornou-se extinta devido à extinção de suas principais presas. Número 9. Deinonychus, que significa garra terrível, foi um dinossauro que viveu durante o início do período Cretáceo, aproximadamente 115 milhões de anos atrás. Se esse predador tivesse persistido, poderia ter representado uma ameaça significativa para nossa espécie por uma variedade de razões. Deinonychus era uma besta temível, alcançando até 3,5 metros de comprimento. Seu crânio de 410 milímetros tinha mandíbulas formidáveis, alinhadas com aproximadamente 70 dentes curvados e afiados como lâminas. As reconstruções fragmentárias do crânio pelo paleontólogo John Ostrom o descreveram como triangular e largo, permitindo-lhe administrar mordidas esmagadoras em suas presas. As enormes mãos do Deinonychus, com 3 garras afiadas em cada membro anterior, acrescentavam uma aparência ameaçadora.
O segundo dedo do pé traseiro tinha uma garra em forma de foice, que provavelmente era usada para ataques. Embora nenhuma impressão de pele tenha sido descoberta com os fósseis de Deinonychus, presume-se comumente que os dromaeosaurídeos, como o Deinonychus, eram animais emplumados, acrescentando um elemento aterrorizante à sua aparência. A descoberta de dentes fossilizados de Deinonychus ao lado dos dentes do dinossauro ornitópode Tenontosaurus sugere uma interação predatória entre as duas espécies. Múltiplos esqueletos de Deinonychus, incluindo 4 adultos e um jovem, foram descobertos em proximidade com fósseis de Tenontosaurus em uma pedreira em Montana. Essa descoberta sugere que o Deinonychus caçava e se alimentava desses dinossauros herbívoros. Além disso, pesquisas recentes sobre fósseis de jovens Deinonychus destacaram ideias fascinantes. Devido à mobilidade de suas articulações do ombro, os jovens Deinonychus podem ter sido capazes de voar, adicionando outra dimensão de perigo e agilidade às suas habilidades de caça. O Deinonychus tinha uma velocidade de caminhada de cerca de 10 km por hora, de acordo com uma análise de pegadas descobertas na formação Getting, na Colômbia Britânica. Sua força de mordida foi encontrada entre 4.100 e 8.200 newtons, excedendo a de animais carnívoros vivos, como as hienas, e rivalizando com a de crocodilos de tamanho semelhante, segundo pesquisas biomecânicas. De acordo com dados geológicos, o Deinonychus vivia em planícies aluviais ou ambientes semelhantes a pântanos. É intrigante visualizar os ambientes pré-históricos onde esse predador de topo vagava, emboscando vítimas desavisadas com ataques rápidos como relâmpagos. O Deinonychus teria sido um animal forte e letal se tivesse sobrevivido junto aos humanos. Seu tamanho, aparência assustadora, garras afiadas como navalhas, mandíbulas poderosas e até habilidades de voo teriam tornado um predador implacável e eficaz, representando uma ameaça tremenda à existência humana. Felizmente, o Deinonychus está agora extinto, sobrevivendo apenas em nossa imaginação e no registro fóssil. Número 8. Megalodon. Uma vez nas profundezas abissais de nossos antigos mares, um monstro aterrorizante controlava as águas. Qual é o seu nome? Megalodon, que literalmente significa dente grande, era um tubarão gigante que viveu há cerca de 23 milhões de anos. Se ainda estivesse presente, nunca teríamos ido surfar. Imagine um tubarão tão massivo que faria até mesmo o grande tubarão branco tremer em suas barbatanas. As estimativas do tamanho do Megalodon variam, mas todas concordam em uma coisa: ele era enorme. Alguns afirmam que esses monstros marinhos cresciam até impressionantes 20 metros de comprimento. Considere uma besta do tamanho de um ônibus escolar escondida sob a superfície, pronta para atacar a qualquer momento. Para colocar isso em contexto, o comprimento típico de um grande tubarão branco é de apenas 6 metros. O Megalodon teria superado esses pequenos animais. O Megalodon claramente reinava como o verdadeiro Leviatã dos oceanos. Os dentes do Megalodon são os restos mais prevalentes de seu reinado de terror. Essas maravilhas triangulares eram maciças, serrilhadas e robustas, chegando a quase 18 centímetros de altura. Eram os maiores dentes de qualquer espécie de tubarão conhecida, oferecendo um lembrete sóbrio da fúria desse predador de topo. Você pode imaginar se deparar com uma dessas enormes presas e saber que a besta a que pertencia era capaz de engolir você inteiro? A fórmula dental do Megalodon revela a presença de 4 tipos distintos de dentes em suas mandíbulas assustadoras: anteriores, intermediários, laterais e posteriores. O Megalodon tinha uma mandíbula que podia atingir impressionantes 2 metros de largura, com mais de 250 dentes distribuídos em 5 fileiras. Essas presas serrilhadas eram ideais para cortar carne e ossos com facilidade, transformando qualquer presa infeliz em um pesadelo terrível. Mas o Megalodon era mais do que simplesmente uma besta temível. Por causa de seu tamanho e presas, ele tinha uma distribuição global, com fósseis descobertos em todo o mundo. Nenhuma parte dos antigos oceanos estava segura de sua ira: Europa, África, América e Austrália. Ele crescia em latitudes que variavam de subtropicais a temperadas, com temperaturas variando de 1 a 24 graus Celsius. Fale sobre adaptabilidade. O apetite do Megalodon era insaciável, já que vivia em uma variedade de ambientes marinhos. Nada estava imune à sua proeza predatória, desde mares costeiros rasos até lagoas pantanosas e áreas profundas offshore. Ele era um monstro itinerante, sempre à procura de sua próxima refeição. Disse que os megalodons adultos preferiam locais offshore, deixando as águas rasas para predadores menores. O Megalodon enfrentou um mundo de mudanças durante seu reinado de terror.
No início do período Oligoceno, uma tendência de resfriamento resultou na glaciação final dos polos. Eventos geológicos afetaram os habitats marinhos ao alterar correntes e precipitação. O fechamento do Estreito da América Central e as alterações no Oceano de Tétis dificultaram o fluxo de águas ricas em nutrientes, talvez afetando o suprimento de alimentos do megalodon. É intrigante considerar o equilíbrio delicado da natureza e como o mundo em mudança o afetou. Número 7. Sarcósuchus era uma espécie semelhante ao crocodilo que vivia nos rios da África e da América do Sul durante o início do período Cretáceo. Seu nome se traduz como crocodilo de carne. Esta besta pré-histórica, um parente distante dos crocodilos modernos, representava um risco significativo para qualquer pessoa azarada que pudesse ter entrado em contato com ele. Imagine um crocodilo turbinado, pois os sarcósuchos eram um dos maiores animais semelhantes a crocodilos do mundo. Determinar o tamanho desses monstros antigos não é uma tarefa fácil, mas os cientistas desenvolveram um método inteligente. Medindo o comprimento do crânio, do focinho à mesa craniana, eles podem estimar o comprimento total do corpo da criatura. Descobriram que os sarcósuchos tinham o maior crânio conhecido, com 6 metros de comprimento. Usando essa medida, os pesquisadores estimaram o comprimento do corpo do indivíduo em impressionantes 9 a 10 metros. E para piorar as coisas, o comprimento do focinho até a ventilação atingia aterrorizantes 5 a 7 metros, equivalente ao comprimento de um temível crocodilo de água salgada. Com essas informações, calcularam seu peso como sendo monstruosos 8 toneladas métricas. Isso é o suficiente para dar pesadelos até mesmo ao explorador mais corajoso. Qualquer um teria estremecido ao ver os sarcósuchos. Seu grande focinho, em contraste com os focinhos estreitos dos crocodilos de hoje, sugeria uma dieta generalista. Diferentemente de seus primos crocodilianos, o Sarcósuchus imperator não possuía dentes interligados, sugerindo que caçava grandes animais terrestres. Imagine-o rastejando pelas paisagens pré-históricas, suas poderosas mandíbulas apertando os ossos dos dinossauros que viviam na mesma área. Um predador desse tamanho e força teria aterrorizado qualquer criatura azarada o suficiente para cruzar seu caminho. O Sarcósuchus não era apenas massivo, mas superava outros infames crocodilos antigos em tamanho. Ele foi o maior terror de seu tempo. Felizmente, o reinado de terror dos Sarcósuchos chegou ao fim há milhões de anos. O legado assustador desse enorme predador serve como um lembrete das maravilhas horríveis que anteriormente vagavam por nossa terra. Número 6. Arthropleura, um gênero de milípedes gigantes, habitou as profundezas pré-históricas da América do Norte e Europa há quase 200 milhões de anos. Esses animais foram os maiores invertebrados terrestres já descobertos. Graças a Deus escapamos desses tempos perigosos. Imagine encontrar um monstro que medisse impressionantes 2,5 metros de comprimento, com trilhas tão largas quanto 50 centímetros, deixando um caminho assustador. Mas segurem seus chapéus, porque recentemente um exoesqueleto fossilizado, um remanescente do terror antigo, foi descoberto, medindo incríveis 55 centímetros de largura e um comprimento assustador de 3 metros. Este milípede gigantesco, pesando 50 quilos, era uma força a ser reconhecida. O que fez com que a Arthropleura se expandisse para proporções tão gigantescas? Acontece que o ambiente pré-histórico tinha uma maior pressão parcial de oxigênio, permitindo que esses rastejadores crescessem em tamanho. Além disso, a falta de grandes predadores vertebrados terrestres permitiu que a Arthropleura viajasse livremente e dominasse a Terra com sua presença massiva. Felizmente, não precisamos mais lidar com esses enormes crustáceos. Mas o que distingue a Arthropleura de seu milípede comum? Para começar, seus exoesqueletos eram ornamentados com tergitos bem desenvolvidos, que tinham 3 lobos. Imagine um rastejador assustador com tubérculos armados e superfícies aterrorizantes. Apenas uma pequena placa oval na frente foi detectada. Vamos falar sobre pernas agora. A Arthropleura era considerada diplópoda, o que significa que tinha 2 pares de pernas por placa. Este horror antigo tinha 3 pares de placas ventrais, além de seu exército de pernas. Essas placas podem até ter funcionado como órgãos respiratórios, garantindo que a Arthropleura estivesse constantemente preparada para uma batalha terrível. Ao contrário da suposição popular, a Arthropleura não se restringiu às florestas de carvão, mas levou uma existência mais autônoma. Fósseis de trilhas foram recuperados em regiões abertas, e os temíveis milípedes continuaram a deixar sua marca muito depois do colapso da floresta tropical do Carbonífero.
O desaparecimento da Arthropleura provavelmente estava relacionado ao ressecamento do Equador, demonstrando que até mesmo as espécies mais poderosas podem sucumbir às mudanças dos tempos. Portanto, podemos finalmente ter a certeza de que esses antigos males não estão mais presentes. Número 5. Megatherium era um gênero de preguiças terrestres que viveram desde o início do Plioceno até o final do Pleistoceno, mas não se deixe enganar pelo nome preguiça. Esses não eram bichinhos fofos, eram bestas massivas que teriam representado uma enorme ameaça para a humanidade se tivessem sobrevivido. Durante o período Pleistoceno, esse gigante do tamanho de um elefante vagava pela região dos Pampas, no sul da Bolívia. Pesava impressionantes 4 toneladas métricas, media 2,1 metros de altura e 6 metros da cabeça à cauda. Imagine o terror de encontrar um monstro tão grande quanto um elefante asiático, mas com um comportamento perigoso. A estrutura esquelética do megatério era tão forte quanto seu tamanho exigia. Uma cintura pélvica maciça e uma cauda robusta proporcionavam a estabilidade necessária para forragear em alturas além do alcance de outros herbívoros. O megatério sustentava seu peso gigantesco levantando-se sobre suas pernas traseiras musculosas e usando a cauda como um tripé enquanto derrubava galhos carregados com as folhas mais suculentas, usando suas garras curvas. Devido ao impedimento de suas fortes garras, essa preguiça, semelhante a um tamanduá moderno, andava com os lados dos pés. Embora o megatério fosse essencialmente um quadrúpede, suas trilhas indicavam um talento surpreendente para a locomoção bípede. O megatério era uma força a ser reconhecida não apenas por seu tamanho e mobilidade. Sua pequena boca em forma de cone e lábios preenseis sugeriam que era exigente quando se tratava de plantas e frutas. O megatério tinha o menor focinho de qualquer preguiça terrestre e possuía um paladar aguçado de um verdadeiro conhecedor, escolhendo meticulosamente sua vegetação como um epicurista polido. Os lábios eram importantes nesse processo, presumivelmente ajudando na distinção e seleção dos alimentos mais atraentes. Além disso, a fusão dos ossos-chave no pescoço do megatério dificultava sua capacidade de protrair a língua, implicando um método preciso de alimentação. Os dentes desse animal eram notavelmente ipsodontes, um testemunho de sua dieta fibrosa e arenosa. Seus dentes eram projetados para a eficiência máxima de trituração, com superfícies de mordida em forma de V interligadas e uma seção transversal aproximadamente quadrada. Suas bocas se assemelhavam a um moedor de carne de pesadelo, pulverizando tudo o que fosse pego em seus dentes. O megatério habitava anteriormente os ecossistemas de florestas e pastagens da América do Sul, particularmente nas regiões pouco arborizadas centradas nos pampas. Essas espécies, adaptadas a ambientes temperados, secos ou semiáridos, controlaram seu território até sua extinção há aproximadamente 2000 anos, durante o evento de extinção do Quaternário. Então, embora admiremos o tamanho enorme e as qualidades assustadoras do megatério, também podemos respirar aliviados por essas preguiças monstruosas não representarem mais uma ameaça à sobrevivência humana. Número 4. Quetzalcoatlus era uma criatura tão temível que poderia ter significado o fim da humanidade se tivesse sobrevivido. Era um gênero de pterossauros asdárquidos que dominavam a América do Norte durante o final do período Cretáceo. Esses enormes seres foram as maiores criaturas voadoras que já habitaram nosso planeta. Eram uma força a ser reconhecida, com suas asas gigantescas e longos pescoços rígidos. O nome Quetzalcoatlus foi inspirado no deus serpente emplumada asteca, Quetzalcoatl, e certamente fez jus ao seu nome quando foi descoberto em 1975. Especialistas calcularam sua envergadura como sendo de impressionantes 16 metros. As enormes asas do Quetzalcoatlus permitiam que ele comandasse os céus, lançando sombras terríveis sobre o solo desavisado abaixo. Estimar a massa corporal dessas criaturas gigantes é uma tarefa difícil, pois nenhuma outra espécie possui um tamanho ou estrutura corporal semelhante. Um estudo recente indica estimativas de peso maiores, variando de 200 a 250 quilos. A mera imensidão dessas figuras é suficiente para congelar a mente de qualquer um. De acordo com o material craniano, o Quetzalcoatlus tinha um bico pontudo tão afiado quanto uma faca. Reconstruções anteriores usavam fragmentos de mandíbulas de outra espécie, resultando em um nariz mais rombudo. A forma exata de sua crista craniana é desconhecida, o que adiciona uma aura de mistério a essas criaturas já ameaçadoras. Mas e suas habilidades de voo? Poderiam eles planar pelo céu com uma graça aterrorizante? Mark Witten, um audacioso paleontólogo britânico, investigou alegações de que os grandes pterossauros não podiam voar.
Ele descobriu que o Quetzalcoatlus podia voar a velocidades notáveis de até 130 km por hora, baseando-se em cálculos detalhados de envergadura, peso corporal e aerodinâmica. Imagine um gigante despencando das nuvens a uma velocidade tão incrível. Além disso, outro pesquisador, Habib, propôs um alcance máximo de voo para esses terrores alados de 13.000 a 19.000 km, assegurando que ninguém estaria seguro de sua presença assustadora. Com seu tamanho gigantesco e magnífica envergadura, o Quetzalcoatlus certamente tinha uma dieta à altura de suas aventuras. Embora os detalhes sobre sua dieta ainda sejam discutidos entre os especialistas, é provável que o Quetzalcoatlus preferisse animais de tamanho médio. Ele poderia ter se alimentado de uma ampla variedade de criaturas, incluindo peixes, pequenos répteis e possivelmente outros animais voadores. Com seu bico afiado e mandíbulas poderosas, o Quetzalcoatlus estaria bem equipado para agarrar e consumir suas presas desavisadas, demonstrando sua habilidade como predador aéreo no céu pré-histórico. Imagine o que teria acontecido se o Quetzalcoatlus tivesse continuado a percorrer o mundo. Ninguém ousaria colocar os pés dentro de um helicóptero. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Esta foto vintage de um macaco gigante foi enviada para nós por um de nossos assinantes. O homem em pé ao lado dos enormes primatas parece uma criança em comparação. Isso provavelmente é como pareceríamos em comparação com algumas dessas criaturas em nossa jornada até agora. Se fosse uma imagem colorida, poderíamos supor que era uma cena do famoso filme Planeta dos Macacos. Você acha que é uma foto autêntica? Deixe-nos saber nos comentários. Número 3. Esmilodon, o notório predador dente de sabre, percorreu a América durante o período Pleistoceno, que durou de 2,5 milhões a 10.000 anos atrás. A maioria de seus fósseis foi descoberta no Brasil. Antes de você começar a imaginar um típico tigre, deixe-me enfatizar que o Esmilodon não estava relacionado a tigres ou a quaisquer felinos atuais. Agora, vamos falar sobre o tamanho, certo? Este felino feroz alcançava um assustador peso de 466 kg e tinha uma altura imponente de 120 centímetros, ou seja, era um monstro entre os felídeos, um pesadelo real em carne e osso. Imagine um predador mais robustamente construído do que qualquer gato que você já tenha encontrado, com 4 membros que dariam inveja ao Arnold Schwarzenegger. Seus caninos superiores eram finos, frágeis e assustadoramente longos. A mandíbula do Esmilodon ostentava uma boca aberta perfeita para ataques precisos. Esses gatos eram os predadores dominantes de sua época e estavam armados até os dentes. Considere um gato temeroso mantendo sua vítima imóvel com seus membros anteriores musculosos e infligindo uma mordida arrepiante. Quanto aos métodos de caça do Esmilodon, os cientistas discordam sobre como ele executava aquele golpe mortal, mas uma coisa é certa. Ele era um especialista em derrubar grandes herbívoros como bisões e camelôs. Era um caçador tenaz, adaptando-se facilmente a novas presas na América do Sul. Os ataques estilo emboscada do Esmilodon eram bem complementados por florestas densas e vegetação profunda, permitindo-lhe semear o terror nos corações de presas desprevenidas. A complexidade do ambiente do Esmilodon fica clara quando o exploramos mais profundamente. Seu cérebro mostrava padrões comparáveis aos dos felinos atuais, indicando que ele tinha um melhor senso de audição, visão e coordenação dos membros. Seus olhos pequenos e orientação menos voltada para frente o distinguem dos análogos atuais. O Esmilodon era habilidoso em se esconder em florestas profundas. Já mencionei sua incrível capacidade de salto? É verdade, este predador podia saltar com precisão cirúrgica, tornando-o ainda mais perigoso na perseguição de suas presas. Mas, como todos os pesadelos, o reinado do Esmilodon chegou ao fim quando a maioria da megafauna da América do Norte e do Sul pereceu cerca de 10.000 anos atrás. Este predador assustador seguiu o mesmo destino. A razão para seu desaparecimento ainda é desconhecida. Alguns acreditam que sua dependência de presas grandes, mudanças climáticas e competição de outras espécies selaram seu destino. A realidade permanece obscura, permitindo-nos especular sobre o destino deste animal horripilante. Número 2. Spinosaurus. Destacou-se como uma séria ameaça no perigoso mundo dos predadores pré-históricos. Este dinossauro, cujo nome se traduz literalmente como lagarto com espinha, viveu no norte da África durante o final do período Cretáceo, há quase 99 milhões de anos. Se tivesse sobrevivido, a humanidade teria enfrentado um grave perigo vindo desta terrível besta.
Imagine um Spinosaurus que podia crescer até 15 metros de comprimento. Apenas seu tamanho enorme já fazia arrepiar a espinha. Pesquisas recentes sugerem que ele poderia ter sido cerca de 8 toneladas. Uma criatura desse tamanho certamente provocaria pavor em qualquer um que tivesse o azar de encontrá-lo. O Spinosaurus tinha um focinho pequeno e dentes cúnicos retos, sem serrilhados. Ele possuía 6 ou 7 dentes na frente da mandíbula superior, seguidos por 12 dentes maiores na maxila, numa configuração incomum que criava um espaço entre os dentes frontais e os dentes massivos da mandíbula inferior, permitindo uma mordida aterrorizante. A ponta do focinho era estendida e uma pequena crista foi adicionada na região à frente dos olhos. Estimativas do comprimento do crânio variam de 1,7 a 5 metros. Mas não era apenas a cabeça que era assustadora. O Spinosaurus tinha um pescoço longo e forte que se curvava em um formato atraente de S. Ele tinha ombros largos e membros anteriores poderosos com 3 dedos com garras em cada mão, sendo que o primeiro dedo, ou polegar, era muito forte. Sua dorsal também era pontilhada com espinhas neurais incomumente longas, que serviam como base para sua característica vela. O diâmetro dessas espinhas era mais de 10 vezes o das vértebras de onde se estendiam. Os cientistas ainda estão debatendo o papel da vela do Spinosaurus. Alguns acreditam que era usada para regulação de calor, enquanto outros acreditam que era usada para exibição, tornando a criatura ainda maior e mais aterrorizante. Seja qual for o seu propósito, a vela contribuiu para o medo geral que o animal inspirava. Um dos aspectos mais notáveis do Spinosaurus são seus hábitos alimentares. Suas mandíbulas alongadas, dentes cúnicos e narinas elevadas sugerem que ele poderia ser um comedor de peixes. Esta ideia é apoiada pela presença de escamas de peixe nas costelas de Spinosaurus semelhantes. Há evidências de que o Spinosaurus era um predador flexível, capaz de caça oportunista e escavação. Ele poderia ter sido um predador generalista, semelhante aos ursos pardos gigantes, com preferência pela pesca. Há também evidências de que ele caçava pterossauros, dinossauros voadores, como comprovado por um dente encontrado enterrado em um osso de pterossauro. Todos conhecemos o Tiranossauro Rex, um predador temível que foi um dos maiores dinossauros, alcançando até 12,3 metros de comprimento e pesando até 9 toneladas. Ele não chegava perto do tamanho impressionante do Spinosaurus, um verdadeiro monstro pré-histórico. O Spinosaurus, com seu comprimento e peso incríveis, ganhou o título de maior dinossauro carnívoro conhecido, lançando uma sombra imponente sobre seu primo, o T-Rex. Número 1. Titanoboa. Esta cobra colossal com seu tamanho enorme e reputação letal, representava um perigo inimaginável para qualquer ser vivo que cruzasse seu caminho. Este predador colossal fazia até mesmo a mais ousada anaconda parecer uma cobra de jardim em comparação. Titanoboa, um nome aterrorizante, era um monstro de dimensões enormes que percorreu a Terra cerca de 60 milhões de anos atrás, durante o período Paleoceno. Considere uma cobra tão grande e incompreensível que faria até mesmo os herpetologistas mais corajosos tremerem. Estima-se que a Titanoboa alcançava comprimentos de até 10 metros e pesava cerca de 1.134 kg. Imagine o terror de uma cobra capaz de superar um ônibus escolar em tamanho e facilmente se enroscar ao redor de um mamute. Não se pode deixar de tremer ao considerar a aparência desta serpente antiga. Suas escamas brilhantes da cor do crepúsculo adicionavam à sua presença assustadora. A visão de sua forma sinuosa movendo-se com graça cativante enviaria arrepios pela espinha de qualquer observador. Tinha uma força que ia além do mundo natural, uma graça diabólica que contradizia seu objetivo letal. Titanoboa prosperu nas selvas quentes e úmidas do período Paleoceno. Seu habitat, hoje em Lagoa-Gira, Colômbia, era um santuário seguro para esta cobra gigantesca. A área estava coberta por florestas tropicais exuberantes com uma ampla gama de flora e fauna. Titanoboa prosperava em um ecossistema caracterizado por árvores altas, vegetação exuberante e vastos sistemas aquáticos. Peixes, tartarugas e outros répteis eram encontrados em abundância nos pantanos e rios. Titanoboa reinava como o principal predador entre a vegetação exuberante e os cursos d'água turvos, dominando aterrorizantemente seu domínio pré-histórico. Os atributos e características distintas da Titanoboa a distinguem de qualquer outra serpente que tenha rastejado pelos anais do tempo. Seu tamanho enorme atesta sua dominação no reino primordial. Foi a maior cobra que já existiu, sobrepujando seus contemporâneos atuais. A mera perspectiva de entrar em contato com esta besta aterrorizante na natureza causa pesadelos.
Titanoboa tinha um apetite voraz e uma dieta distinta. Pesquisadores acreditam que esta criatura rastejante se tornou um predador depois de se adaptar a uma dieta de peixes. Sua cabeça exibia adaptações como morfologia dentária especializada e forma do palato. Titanoboa tinha um grande banquete de alimentos aquáticos para se alimentar, graças às amplas redes de rios e aos numerosos fósseis de peixes. Alguém poderia perguntar como um monstro desses poderia representar uma ameaça para a humanidade se tivesse sobrevivido até os dias atuais. Considere um mundo onde Titanoboa rastejava sorrateiramente por florestas profundas em busca de presas com precisão planejada. Os humanos, frágeis e desamparados, teriam sido impotentes contra este antigo monstro. Seu apetite era ilimitado e sua fome o teria levado a buscar presas maiores e mais difíceis. Mas não se preocupe, Titanoboa há muito tempo rastejou para a extinção. A passagem do tempo e a evolução de nosso planeta apagaram sua existência do tecido da Terra. Podemos encontrar refúgio na ideia de que não teremos que enfrentar este terror em nossa vida cotidiana. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.